O fácil sai caro. É o tema de hoje aqui desse vídeo e eu quero contar um pouquinho para vocês da onde surgiu essa questão. Sabe, quando eu tinha lá meus 16 anos, apesar de eu dar algumas aulas no estado, eu gostaria de estar ganhando mais, né? Eu queria estar ganhando mais. Então o que eu fiz? Eu fui vender Avon, fui vender maquiagem, batom de porta em porta. E aí, eu era só uma revendedora, na verdade eu não ganhava 100% do batom, até porque não era eu que fabricava, não era meu, eu só revendia, então eu ganhava uma porcentagem. E eu lembro que eu batalhava pra caramba, eu andava por toda a cidade, batia de porta em porta, eu ia realmente atrás em busca de quem comprasse o batom, para que eu pudesse ter um pouco ali de ganho, né? E aí, bom, mudou tudo, né? Fui dar as minhas aulas, virei coordenadora, montei a minha escola, enfim. Chega um determinado momento em que novamente eu me vi como aquela revendedora. E nada contra para fazer um bico, tá tudo bem. Só que a questão é que de repente você quer lucrar 100% com as coisas que você faz, né? E aí, quando nós colocamos polo de faculdade na escola, pensando em aumentar um pouco a rentabilidade ali, o LTV do aluno e tudo mais, nós nos vimos numa situação em que a faculdade exigia da gente o tempo todo matrícula, 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 e tirou o foco, um tantão, do nosso técnico para que a gente pudesse bater a meta do polo. Isso daí nos dava, nossa, nem 20% ali do que a gente arrecadava com essas matrículas, né? Então, em vez de eu focar no técnico, que geraria para mim 100% de retorno, eu simplesmente tinha que focar em algo que não retornava nada para mim. Então, o que eu vejo para vocês é assim, muita gente chega para mim e fala, Ana, não tem uma plataforma que eu passe a dar os cursos técnicos por lá, né? Material ali da própria. Eu não quero ter o meu técnico, eu quero revender o técnico. Então é isso, o fácil sai caro. Né? Ele sai caro, porque é isso, você é cobrado pela evasão que você, né, vai perder aluno, entra e sai. Você tem que estar fazendo um bom trabalho, um trabalho diferenciado. Aí você não tem autonomia sobre esse trabalho diferenciado, porque você tem que seguir ali uma matriz, você tem que seguir todo um esquema, né? Você trabalha 100%, não tem esse retorno e o lucro praticamente vai embora, porque a hora que você vai pôr na ponta do lápis, você gastou com marketing, você gastou com funcionário para atender esse aluno do polo ou aí da plataforma do técnico ou da graduação, é simplesmente o seu lucro zero. Você praticamente, por querer algo mais fácil, simplesmente perde todo o lucro, simples assim. Então as pessoas, elas querem solução fácil, né? Polos, plataformas, mas o que acontece? Vão perder a autonomia, vão perder o domínio sobre o conteúdo. Veja, eu tenho um mentorado que ele está colocando o técnico em administração, mais com uma pegada para a IA, né? Para a inteligência artificial. Se simplesmente a gente coloca um técnico terceirizado, perde exatamente essa diferença, esse diferencial no mercado e passa a competir com técnicos comuns, com um técnico de administração que todo mundo tem. E aí você vai brigar por preço, você não vai brigar por valor agregado para o aluno, percebe? Então, o interessante é você ter autonomia no conteúdo, no seu material, para exatamente você ter ali valor agregado, né? E outra, a partir do momento que você é polo, a escola não é sua, os alunos não são seus, né? Você está ali só como um polo. Tá ok? Você não tem ativo de aluno. A partir do momento que o material não é seu, você não tem ativo de material. A partir do momento que a marca você usa de uma terceira pessoa, não é sua a marca. E essas coisas todas compõem ativos da empresa. Então você está montando uma escola, você está montando uma empresa para ter ativos, correto? Então é importante você identificar que o fácil sai caro, né?
inteligente da sua parte pensar, opa, deixa eu construir um material didático, além de eu estar com autonomia para a construção desse conteúdo, colocando os valores que eu quero, eu conseguirei também estar criando um ativo para minha empresa. Deixa eu pensar numa plataforma só minha, eu estou criando um ativo para a minha empresa. Né? Quando você está com plataformas, você está com polos, vendendo cursos de outras instituições, você segue a regra deles. Né? Você não tem nem controle pedagógico, você vai precisar ali ter resolução de problemas com o seu aluno, porque seu aluno ele vai te procurar para resolver o problema. E aí você não tem essa autonomia, porque a parte de administração dos processos você segue o que o polo manda, a parte pedagógica você segue o que o polo manda, né? O que a matriz do polo manda, enfim, tudo depende de tomada de decisões que não são suas. Você vai ter um crescimento limitado. Você praticamente vai estar 100% dependendo desses outros locais que você está querendo ter parceria, percebe? Por isso que eu sempre incentivo que você tenha o seu próprio método, o seu próprio material, o seu próprio curso. São ativos que você vai conquistando e valorizando a sua marca, né? É muito melhor. Então, o que você tem que fazer? Ah, eu vou lá, então, me filiar, ser polo de alguém? Não, para. A primeira questão é você querer assumir o controle da trilha formativa. Você querer assumir controle da sua escola, tá ok? Você ter domínio da sua entrega. É muito melhor isso do que você simplesmente ficar à mercê deles, né? E você entende isso? Ana, vai me dar muito trabalho. Calma, calma que na nossa mentoria exatamente a gente ensina todo esse passo a passo e não é difícil. Simplesmente, como a gente sempre fez isso nesses 20 anos de escola, eu te passo isso na tranquilidade. Né, na tranquilidade. Eu tinha, né, aliás, o meu próprio material, eu tinha o meu time de docentes, conteudistas, eu tinha o meu time de docente de plataforma. Então é muito interessante você entender que tem como você fazer e não depender de ninguém, tá certo? Você ter o domínio total da experiência do aluno, desde a hora da matrícula até a hora dele estar cursando cada disciplina, você ter o domínio do conteúdo que vai ter em cada disciplina, você ter o domínio de que dia e como vai ser as avaliações, você ter o domínio de quais professores você vai contratar, você ter o domínio no valor que você quer cobrar para esse aluno, você ter domínio das entregas extras, né, que você quer fazer por esse aluno. Então, quando você tem esse domínio, você consegue entender o que o aluno precisa e evita evasão. Você tem realmente muito mais coisas a agregar por aluno, porque você não depende de terceirizados que querem fazer massificação e às vezes não pensam na sua região. Eu quero aqui colocar duas situações e eu vi isso acontecer aqui em São Paulo. Então tinha um McDonald's, né, que ele estava numa região que tinha ali, não só eles queriam hambúrgueres, mas eles queriam hot dogs. Você já viu em algum McDonald's ser vendido hot dog? Não tem, é sempre hambúrgueres, lanches, né? Nessa unidade, o franqueado começou a vender hot dog. Cortaram, simplesmente assim, não faz parte do menu do McDonald's hot dog. Ah, mas aqui na minha região atende a um grande fluxo, a pedidos, para... Não faz parte do McDonald's. Acabou. Não tem como você vender isso aqui, né? Outra situação, tem um mentorado da Bahia que ele falou, olha, aqui tem uma escola, uma franquia enorme de técnicos, mas eles são engessados. Eu consigo pegar alunos dessa franquia, quase que uma sala inteira, exatamente por eles serem engessados. E assim, simplesmente porque eu tenho o meu método, o meu jeito de fazer as coisas, percebe? Então, quando você pode estar ali no domínio do mercado, você consegue identificar o que o mercado precisa e ofertar exatamente o que o mercado precisa.
Faz sentido para você? Você consegue entender como que a sua unidade vai crescer naquele mercado, porque você não quer massificação, você quer atender aquele mercado muito bem, de modo a agregar valor na sua mensalidade. Então você começa a pensar como dono e não como um comissionado. Olha a diferença. Você pensa como dono e não como comissionado. Você faz virar faturamento. Você começa a pensar em expansão da sua unidade, com o seu modelo de negócio. Você tem uma marca própria, que depois você tem o ativo dessa marca própria. Você tem um material próprio para depois ter ativo nesse material próprio, né? Você tem os seus princípios ali, você tem o seu direcionamento na sua marca. Aí você pensa assim, Ana, mas será que eu consigo fazer isso? Será que eu dou conta disso? Eu também tive esse medo, né? Eu também tive medo e eu percebi que sozinho, estar fazendo algo sozinho não significa estar sem apoio, né? Isso é uma coisa diferente. Você não ter apoio é completamente diferente de você criar a sua própria marca, ter a sua própria escola, ter o seu próprio material. Você fazer algo sozinho, com apoio, e a gente te dá apoio total nesse sentido, é sim conquistar a sua liberdade. Então o problema aqui não é a capacidade sua de estar realizando, né? É a falta de um método que você precisa ter para você ter a sua própria escola, o seu próprio método, o seu próprio material, o domínio das suas coisas, o domínio da sua escola. Então, a gente tem tudo, tem um checklist para você, tem um passo a passo, tem uma comunidade forte ali. Você, junto com outros mantenedores, nessa nossa comunidade de donos de escola técnica profissionalizante, vão ali se ajudando, né? Então, com soluções de problemas, com expansão de oportunidades, conseguem perceber, nossa, lá no Nordeste estão fazendo assim, acho que eu vou aplicar aqui no Sul também, vamos ver se dá certo. O mentorado está indo lá em internacionalização, opa, deixa eu fazer também. Então, exemplo que eu te dou, né? Tem ali, eles simplesmente estavam com dificuldade, sabe? Eles não acreditavam. Simplesmente não acreditavam que daria certo estar fazendo as coisas, né? E aí eu fui conversando, fui mostrando os pontos de valor, fui mostrando o que eles tinham de diferencial, no que eles acreditavam, e eles começaram a criar ali um método deles, né? Por exemplo, a Elis, né? A Elis, quando eu conversei com ela, eu falei, Elis, você já tem toda a sua estrutura. A Elis é um caso bem típico disso. Eu conversando ali, Elis, como assim? Você só dá, né, cursinho livre. Você tem um spa gigante, que ela dá curso técnico de massoterapia e tá já expandindo, gente. Você tem um espaço gigante, você só está dando curso profissionalizante disso. Vem comigo, vamos estar fazendo curso técnico em massoterapia. Isso porque ela já estava vendo microfranquia para as alunas. Só que exatamente as alunas, elas estavam com um problema de não terem uma certificação correta para terem o próprio spa. Então o técnico deu isso para as alunas. Então a Elis hoje tem um spa enorme, lindo, maravilhoso em Arujá. Tem ali as alunas agora que iniciam com ela no profissionalizante, para aquelas alunas que estão ali inseguras, se vão gostar ou não. Daí vão para o técnico, finalizam o técnico, recebem um diploma homologado pelo Ministério da Educação, conseguem ali ter os próprios clientes, a própria estrutura e compram a micro franquia da Elis. Detalhe, a Elis não tem só uma marca própria, tem um método próprio, tem um material próprio e tem toda a parte de produtos próprios. Tudo isso são ativos da empresa da Elis. Ela não tem só uma escola técnica, só a escola já vale alguma coisa, mas ela tem vários agregados no valor da empresa dela.
né? E ela fala para mim, Ana, você viu em mim um diamante bruto, né? Ela fala, você viu em mim um diamante bruto que você me lapidou para eu poder estar hoje com a escola técnica. E eu gosto de dar esse exemplo porque muitas vezes você também é esse diamante bruto, né? Que simplesmente precisa ter uma lapidação para identificar na sua escola vários pontos de valor, para você poder estar com ativos na sua escola, não só de alunos, percebe? Estou falando de material, de marca, de método, né? E aí você tem, então, ganhos com a sua autonomia. Dá trabalho? Não vou mentir que dá trabalho, só que você vai ter muito mais valor agregado, percebe? Muito mais valor agregado, né? Então você não deixa de dar o que você acredita. Você para de ser ponte, de ser comissionada e você vira destino. O seu aluno ele vai querer estar com você, porque você vai entregar algo de valor. A sua empresa tem algo de valor. Não é simplesmente uma ponte. Ah, vou cursar lá com a fulana de tal, com o fulano de tal, para pegar o meu diploma. Percebe? Você fica meio se você vira comissionado, se você simplesmente tem um polo. Agora, quando não, eu vou lá naquele espaço, na empresa, na escola XPTO, porque lá eu tenho valor agregado, eu tenho uma comunidade na qual eu vou querer fazer parte. Então eu te devolvo aí em pergunta. Você aí agora, você quer dividir o que é para ser seu ou você quer 100% para você? De verdade. O que você quer? Você quer dividir o que é para ser seu ou você quer 100% para você? Escolhe, né? E se você fizer a escolha, fala aqui para mim e me chama para a gente dar continuidade a esse seu projeto. Tá certo? Até a próxima!